Olá pessoal, bem-vindo ao tutorial de configuração de acesso remoto do Dirlex. Eu vou ensinar passo a passo como configurar o seu servidor, o seu roteador e o seu cliente, para que você possa estabelecer uma conexão remota e acessar os seus dados. Quando você instalou o Dirlex no seu servidor, ele instalou junto um programinha chamado configurador remoto. Esse configurador remoto ele vai ser responsável por criar uma chave de acesso remoto. Essa chave de acesso remoto ela é responsável por estabelecer uma conexão criptografada entre o seu computador e o seu servidor. E isso quando você está acessando remotamente o Dirlex. Então, o nosso primeiro parâmetro a ser copiado do servidor é essa chave de acesso remoto. A gente vai copiar ela. Eu vou criar um arquivo de documentos qualquer que eu vou armazenar todas as variáveis que eu preciso para poder configurar minha conexão remota, tá ok? Então, nosso primeiro parâmetro foi copiar a chave remota do servidor. Nosso segundo parâmetro a ser copiado do servidor é o caminho de dados. Então, quando eu configurei e instalei o Dirlex no meu servidor, ele configurou uma conexão automaticamente. Essa conexão local aqui. Essa conexão local ela é configurada com um caminho de dados, que está especificado aqui, na linha caminho de dados. Que é o que a gente vai fazer. Nosso segundo parâmetro a ser copiado é justamente esse caminho de dados configurado na instalação do Dirlex, tá ok? Então eu vou copiar ele. Eu vou colocar aqui. O próximo passo vai ser configurar o seu roteador de duas maneiras. Primeiro, criando um host de DNS e segundo, configurando o roteamento da porta 9000 para o endereço IP do seu servidor na sua rede local. Então é o seguinte, a partir de agora, se você não sabe como configurar um roteador, sugiro que contrate um técnico especializado para isso. As configurações que eu vou fazer agora vão ser no meu roteador. Então, muito provavelmente, no roteador de vocês, vai ser meio diferente essa configuração. Mas a essência vai ser a mesma. Então, se você não sabe configurar, sugiro que contrate um técnico especializado, tá ok? Então, a gente precisa de duas coisas para configurar o nosso roteador. Primeiro é o DDNS. E segundo é rotear a porta 9000 para o servidor para o seu servidor local. Então eu vou entrar no meu roteador. Como eu disse, a primeira configuração que a gente tem que fazer no nosso roteador é criar um host de DNS. E como que eu crio esse host? Bem, no seu roteador, geralmente ele já possui uma funcionalidade ou algum site de terceiros para criar esse host. Então, aqui ele dá uma sugestão de alguns sites para você criar. Então, ele tem dois sites aqui, o thelinkddns e o dimdns.org. Eu vou entrar nesse site, eu vou criar um usuário e uma senha e vou escolher um hostname para esse usuário e para essa senha, tá ok? Então, criado o meu hostname, vai ser algo do tipo isso é um exemplo, tá? Você pode entrar no site e você pode criar qualquer tipo de hostname que você deseja, tá? Aqui eu só estou dando um exemplo só para a gente completar a nossa configuração. Então, quando você criar esse host aqui, esse daqui vai ser, a gente vai copiar ele lá para o nosso arquivo de dados. Então, aqui vai ser o nosso host, certo? E a próxima configuração que eu tenho que fazer no meu roteador é em relação ao redirecionamento da porta 9000 para o endereço IP do seu servidor na sua rede local. O meu roteador
essa função vem descrita como port forwarding, ou seja, redirecionamento de porta. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um nome para esse redirecionamento. Então eu vou dar um nome qualquer aqui. Opa. Eu vou redirecionar a porta 9000 para o endereço IP do meu servidor na minha rede local. Você tem que entender que alguns roteadores eles só fazem o redirecionamento se houver um endereço IP fixo configurado no seu servidor. Alguns roteadores roteiam pelo nome do computador, mas não são todos. Então você tem que ter um IP fixo configurado no seu roteador, tá ok? Então, configurando o seu DDNS, configurando o roteamento da porta 9000 para o seu servidor, a gente fez a nossa configuração do roteador. Então a gente tem os 3 dados necessários para configurar uma conexão remota. A gente tem a chave remota, a gente tem o caminho de dados e a gente tem o host do nosso servidor. Então, suponhamos que eu acesse um cliente e queira configurar uma conexão remota. Então eu vou acessar o Dirlex, configurar uma nova conexão. Eu vou dar um nome qualquer aqui. O endereço do servidor vai ser o nosso host, aquele que eu gerei, aquele host que eu gerei, né, o meu host de DNS. O caminho de dados vai ser aquele caminho que eu copiei do servidor. E a chave remota vai ser aquela chave que eu copiei do configurador remoto do servidor. Então eu vou especificar que esta é uma conexão remota e vou colar a chave de conexão remota, ok? E vou salvar. Bem, está configurado a sua conexão remota. Se você configurou o host DNS corretamente, é o mesmo caminho de dados configurado no servidor, a chave de acesso é a mesma e a porta 9000 foi redirecionada para o seu servidor, então você vai estar apto a conectar remotamente no seu servidor, tá ok? Então, esse foi o tutorial de configuração de acesso remoto do Dirlex. Para maiores dúvidas, entre no site www.dirlex.com.br. Obrigado.